Amém. Amém. Boa noite para você que eu ainda não dei boa noite. Tá saindo? Tá. Tô me acostumando com o microfone novo. Obrigado. Se você não sabe, está aqui pela primeira vez, nós continuamos, ou seguimos na série de mensagens, e aqui teremos sempre esse objetivo de abrir um livro bíblico ou uma sequência de ensinos bíblicos e até o fim, buscando entender algo que aquele livro, que aquela carta, que aquelas parábolas, e é o caso aqui, tem a nos ensinar. E estamos nessa série de parábolas para entender mais sobre o reino de Deus. O que é isso? O que é o reino? A gente tanto ouve falar, mas o que é o reino de Deus? Tem igrejas até que tem esse nome, né? Reino. O que é isso? E essas parábolas, essas pequenas histórias foram ditas pelo nosso Senhor Jesus, durante o período de ministério terreno dele. São histórias criadas, né? Elas não são necessariamente reais, mas criadas por Jesus para ilustrar, para explicar, para aprofundar e também para confundir, ocultar informações de algumas outras pessoas. E essas parábolas essencialmente falam sobre aspectos do reino de Deus. São cerca de 40 parábolas, como eu já disse nas semanas passadas, não tem consenso se 35, 45, alguns agrupam, alguns desagrupam, mas cerca de 40 parábolas. E em cada uma aprendemos um pouquinho mais sobre o reino. Mais um bloquinho ali nessa construção de entendimento do que é o reino, qual é o domínio de Deus sobre esse reino, seu governo, como ele se manifesta, onde está, é visível ou não, já chegou ou não, as parábolas vão contando sobre isso. E um ponto que é por onde começamos é quem pertence e quem não pertence a esse reino de Deus. Foi assim que começamos, falando na parábola do joio e trigo e parábola da rede, quem pertence a esse reino, e estamos avançando para o que se espera daqueles que pertencem ao reino. É exatamente esse tópico que estamos há 3 semanas, e hoje aprofundaremos um pouco mais. Quais são os requisitos e o que se espera das pessoas que dizem fazer parte do reino de Deus? Como eu disse, começamos na parábola do joio e trigo, parábola da rede, avançamos na semana passada para a parábola, tem vários nomes para ela, mas do amor rejeitado, a parábola da vinha, a parábola dos lavradores maus, uma parábola dura, triste, de pessoas uma história que conta pessoas que rejeitam, recusam o filho do dono da vinha e tentam usurpar, tomar para si aquela propriedade. E Jesus termina dizendo que tiraria o reino, essa vinha, tiraria deles e daria a um povo que frutificaria. Leremos esse verso, inclusive, histórias muito claras. Jesus cria essas histórias muito claras para falar sobre aspectos do reino, quem pertence, quem não pertence, o sacrifício de Jesus, a porta de entrada desse reino. E hoje eu quero meditar com vocês na mais conhecida de todas as parábolas. Quem nem ouviu falar sobre Jesus, já ouviu sobre essa parábola impressionante, a parábola do semeador. Abra comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Essa é a primeiríssima parábola dita por Jesus e que por vezes ainda é mal entendida por nós, por desconhecemos alguns aspectos, e é o que eu quero trazer para vocês, mas antes vamos ler a parábola, depois leremos a explicação da parábola e tudo mais. O que se espera daqueles que fazem parte do reino de Deus? Leia comigo, Mateus capítulo 13, versos 1 a 9. Eu normalmente leio aqui na Nova Versão Internacional, NVI. Mateus 13, verso 1, primeira parábola de Jesus. Diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, então o povo começou a chegar para ouvir falar dele. Chegou uma grande multidão de modo que ele entrou num barco, a cena é essa, ele sai da beira da praia daquele lago, senta num barco e vai discursar ao povo que está reunido na praia ouvindo ele falar, e ele começa a falar por parábolas. É o verso 3. Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, o semeador, a semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram.
Outra parte caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou. Secou porque não tinha raiz. Outra parte das sementes, outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra parte ainda, caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Ou aqueles que têm ouvidos, ouçam. Essa parábola, como a parábola do joio e trigo, é uma das poucas que tem explicação. O próprio Jesus explica o que significa tudo isso. A gente vai ler essa explicação daqui a pouquinho e mergulhar mais a fundo na parábola, mas antes, essa é uma cena criada por Jesus, criada sobre um campo, sobre semente, sobre solo rochoso, caminho e tudo mais, que embora para nós não seja estranha, nós podemos imaginar isso, enquanto estamos lendo até conseguimos imaginar um campo, um caminho entre eles, entre os campos arados, um solo mais rochoso, mais espinhoso, conseguimos imaginar tudo isso, não é tão distante de nós, embora não conheçamos o solo da região em que Jesus estava, talvez alguns de nós aqui estiveram lá, ou nenhum de nós não estamos acostumados com aquele solo, e talvez não estejamos nem acostumados a plantar e colher. Talvez você tenha essa experiência, mas torna-se cada vez mais rara nos dias de hoje, plantar, colher. Mas para aqueles primeiros ouvintes, aqueles que estavam ouvindo Jesus falar, que eles estavam sentados ali à beira da praia, ouvindo essa história, era extremamente claro, muito, muito claro mesmo, algo muito real para eles, porque Israel, o povo de Israel, o povo ali daquele primeiro século, que ouvia Jesus falar, viviam uma cultura agropastoril. Aqueles que ouviram entenderam muito bem porque eles mesmos plantavam ou conheciam alguém que plantava, mas a sociedade vivia em torno disso. É essa dinâmica que Jesus faz e que traz e que por vezes podemos perder de vista. E eu quero ler para vocês um trechinho desse livro aqui do Daniel Hobbs, Vida Diária nos Tempos de Jesus. Muito interessante. E ele fala sobre essa cultura agropastoril que, embora na nossa mente possa parecer clara, por vezes nos esquecemos. Ele diz assim, a ideia que devemos ter de Israel nos dias de Cristo, enquanto Jesus estava vivendo, é de um povo essencialmente agrícola. Nós não somos mais essencialmente agrícolas. Perguntar para o meu filho como que tomate, não, vai no mercado, pega o tomate. Tem que explicar que nasce, que para a gente já é um pouco mais difícil, porque a gente vai lá e compra, mas para aquele povo eles eram essencialmente agrícolas e pastorios. A economia tinha a terra como o fundamento. Vemos assim que a maior parte das parábolas, e olha só, a maior parte das parábolas, dos ditados, das imagens que Jesus traz, são extraídas diretamente da vida daqueles que tiravam da terra o seu sustento. Haja vista o semeador que saiu para semear, cujas sementes caíram em solos diferentes, o campo e o trigo, o joio e o trigo, que cresceu o joio no meio do trigo, trabalhadores na vinha. Essas parábolas, não sei se você percebeu, foram todas essas que vimos nessas 3 semanas, são desse contexto agropastoril. E ele termina dizendo que trata-se daquela cultura, trata-se o que Jesus está fazendo de um teatro da agricultura. O que Jesus está fazendo, contando essas parábolas todas e essas histórias, ele está trazendo um teatro da agricultura para explicar questões espirituais. Tem isso em mente, teatro da agricultura. Jesus está falando para quem entende de cultivo. Joio e trigo, é semeador e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque a gente aqui no século XXI, detentores do conhecimento, iluminados, podemos pensar, eu sei como que planta e colhe. Mas talvez percamos de vista alguns aspectos do contexto agropastoril que seriam fundamentais para entendermos essa parábola. Na teoria a gente entende, mas nem todos de nós vivenciou na prática. Talvez você sim tenha essa experiência de plantar, colher e tudo mais, mas a maioria de nós não. Talvez alguns aqui nunca arou, sabe o que é arar um solo. Plantar, colher, nossas crianças, adolescentes só em videogame. Planta, colhe, aquelas...
Como se fazia lá no tempo de Jesus, muito menos, não faço a mínima ideia. Mas enfim, perdendo de vista esses aspectos, podemos mal interpretar essa parábola, que é o que comumente acontece. Essa do semeador e todas as mais, mas essa principalmente. Eu já quero me antecipar, falar quase que a conclusão de tudo que vamos meditar hoje. Vamos construir isso junto aos pouquinhos, mas essa será a nossa conclusão. Por perder, ou por desconhecer esse método de plantio, esses objetivos esperados por quem planta, ao semear, podemos achar que os resultados são bons, enquanto não são. Vai construir isso aqui. A gente olha para uma semente que germina, pode dizer, isso aqui é bom. Parte dessa parábola é isso. Sementes germinam. Podemos pensar, poxa, isso é um resultado satisfatório. Mas perceba, para quem planta, não é necessariamente satisfatório. A gente vai construir isso juntos. E para isso, leia a explicação que Jesus dá dessa parábola, a partir do verso 18. Ele agora num contexto mais íntimo, só com seus discípulos, ele vai explicar o que essa parábola significa. Olha Mateus 13, verso 18 a 23, e a gente vai construir esse entendimento que eu já dei, quase que a conclusão dele, ao longo dessa explicação que Jesus faz dessa parábola. Verso 18, então. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Jesus explicando. Quando alguém ouve, perceba lá na parábola, é quando cai, quando a semente cai. Tem isso várias vezes. Quando ela cai, quando ela cai, quando ela cai. Agora, você vai ver repetidas vezes ouve. Jesus está dizendo que a semente cair num solo é um cidadão, uma pessoa, ouvir. Ele diz assim, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Lá na parábola era aquele sol, né, sobre a planta. Verso 22. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Esse produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Com a explicação, elementos da parábola ficam muito evidentes. O semeador é aquele que traz a mensagem do reino, que traz a palavra, no caso ali Jesus e todos os seus apóstolos, seus discípulos e todos que mais ao longo das eras da igreja semearam a palavra de Deus. Esse é o semeador. A semente, por sua vez, aqui no texto que lemos, é a mensagem do reino, mas nas parábolas paralelas, em Lucas e em Marcos, fala que é a palavra de Deus. Essa mensagem do reino é a palavra de Deus. Então o semeador é aquele que lança, que joga, que espalha a palavra do Deus vivo. Mesma palavra daquele Deus que disse, haja luz, lá atrás, o Deus único. Os solos, por sua vez, o texto deixa bem claro que são esses corações, porque ele ouve e recebe com seu coração. Ali está bem evidente que o solo é o coração de quem ouve essa mensagem. E aqui, dois elementos fundamentais, eu falei ouve, mas tem também o entender. A explicação de Jesus diz que todos ouviram, absolutamente todos ouviram. Foram esse cair da mensagem da semente, mas nem todos entenderam. E aqui é um ponto fundamental, ele deixa implícito que somente o coração bom entendeu verdadeiramente a mensagem. Somente aquele solo bom entendeu. A gente vai passo a passo, pedacinho a pedacinho dessa explicação para conduzir ao nosso entendimento. Então, lida a parábola, lida a explicação, agora a gente vai debulhando isso, minúcias, para extrair 3 pontos fundamentais importantes sobre a vida cristã e como ela se desenvolve no reino de Deus, ou como deveria se desenvolver no reino de Deus. E a primeira coisa importante a se observar
nessa cena toda criada por Jesus, nessa história, é que o reino de Deus, ele é ofertado através da proclamação da palavra. Pode parecer óbvio para você, mas perdemos isso de vista muitas vezes. O reino é ofertado através da proclamação da palavra, do lançar da semente. E ele é recebido pelo ouvir da palavra. Eu não sei se você já ouviu um ditado que se tornou um ditado não bíblico, eu diria até antibíblico. Pregue com suas ações, se necessário, use as palavras. O pregue o evangelho, se necessário, use as palavras. Essa frase é atribuída a São Francisco de Assis, que é compreensível, teólogo católico, dentro do catolicismo, da teologia católica, a salvação ela é por obras. Alguém faz algo para ser salvo. Então, fazer algo, pregar com ações, talvez seja mais importante do que com palavras, porque é isso que salva na teologia católica. Então, se eu vivo de forma que tem uma conduta ilibada diante da sociedade, eu vivo de forma íntegra, alguém pode me imitar, simplesmente por ver como eu me porto, reajo, e ser salvo também. Isso está dentro do imaginário, do entendimento da teologia católica. Mas não é assim, definitivamente, biblicamente não é assim. As nossas ações, elas confirmam a nossa mensagem, elas não substituem a pregação, de maneira alguma. As nossas ações, elas confirmam, contribuem, mas elas não substituem a mensagem. A gente, por vezes, perde isso de vista. No meu trabalho, eu ajo de forma coerente, eu sou íntegro e penso que assim estou espalhando o reino de Deus. Não. É pelo proclamar, pelo semear, é pelo ouvir da palavra de Deus que pessoas vêm a Cristo Jesus. Certa vez um professor meu contou um relato, não lembro se foi com ele ou com alguém que ele conhece, mas enfim, estava numa cafeteria evangelizando um jovem. E não era a primeira vez que ele já estava falando desse jovem, insistentemente falando de Jesus a ele, assim, insistentemente mesmo, incansavelmente convidando esse jovem ao arrependimento, à confissão dos pecados, a se entregar em Cristo Jesus, a vida a Cristo Jesus. E ele nessa cafeteria falando mais uma vez sobre Jesus para esse jovem, incansavelmente, ele de costas para a porta, o jovem quieto, não estava prestando atenção no que ele estava falando e vendo a porta da cafeteria. Eis que quando entra uma moça provocante, com uma roupa provocante, com um perfume que, segundo ele, exalou o ambiente inteiro. Ele só de abrir a porta percebeu que era uma mulher que havia entrado. O jovem fitou o olho nela, seguiu pelo corredor inteiro, enquanto ele continuava falando de Jesus. E aquele jovem ouvindo de Jesus enquanto olhava para a moça, e ele depois confessa que desejando-a, inclusive, ela passa por eles, e aquele semeador que está proclamando a palavra, proclamando o evangelho, não para, não cessa, não se distrai, continua semeando aquele solo fértil sem olhar para o lado. Aquele jovem ficou tão constrangido, ele depois confessa, ele diz: se essa pessoa que está pregando o evangelho para mim olhar para o lado, seguiu essa mulher com o olhar, é porque o que ele está falando é mentira. E ele ficou desejando que o semeador olhasse. Ficou ali. Ele não olhou e continuou falando do evangelho. E ele, constrangido, parou, ouviu a mensagem, entregou sua vida a Cristo Jesus, se rendeu, confessou tudo isso. Mas perceba, ele jamais seria salvo só por observar a conduta daquele que estava falando com ele. Ele não olhou, não vou olhar também, logo estou no céu. Não, jamais, nunca. Não é assim que funciona. Mas aquela ação do semeador contribuiu para que a mensagem que ele portava, que ele anunciava, fosse verdadeira para aquele que ouvia. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Cristo. Isso é Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Cristo Jesus. Esse é um ponto fundamental da parábola. E se você crê em Cristo Jesus, é porque algum dia alguém semeou a palavra de Deus no seu coração. Não sei quem, talvez você nem saiba exatamente quem, mas alguém um dia lançou
e essa palavra encontrou solo fértil. Essa sementinha caiu ali. O convite, a convocação para nós cristãos é de continuarmos semeando e lançando a palavra de Deus. Em vários contextos, em várias oportunidades. Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso, os missionários antes de nós fizeram isso. Se essa igreja um dia existe é porque um dia alguém falou do evangelho para outro alguém e outro alguém aqui estamos. Nossos amigos fizeram isso conosco em algum momento, seu familiar, não sei. Alguém um dia falou do evangelho, seu pastor, um pregador na internet, um livro que você leu, porque temos palavra verbalizada, escrita também, né? Não sei, nossos cônjuges, alguém um dia semeou e essa semente caiu em solo fértil. Então, precisamos continuar semeando, não podemos parar, definitivamente não. Semeemos, continuemos para que essa mensagem um dia encontre solos, corações férteis. E a pergunta que fica, você tem falado do evangelho? Tem só agido como um cristão? Sim, haja como um cristão, senão você vai estar contradizendo aquilo que fala. Ninguém vai te ouvir. Mas saiba que as suas atitudes somente não levaram ninguém a Cristo Jesus. Conhecer a obra redentora de Cristo na cruz, não. É ouvindo. Você tem falado do evangelho? Tem testemunhado de Cristo? Tem sido útil nessa semeadura? Tem lançado? Continua falando até os dias de hoje e continuará? Fale, testemunhe. E eu falo isso para mim também. Quem me conhece sabe quão difícil é falar para uma pessoa. Eu falo para 30, 60, não sei. Mas uma dificuldade. Não sei por quê, não sei. Mas é assim. Fale. Eu preciso falar cada vez mais, semear. Saiba que cabe a você, a mim, somente o semear. Isso aqui é importante. Somos semeadores. Nós nunca converteremos ninguém. Absolutamente não é competência nossa converter ninguém. Não cabe a nós. Você não tem a capacidade de convencer ninguém. Não pense que é assim. Semeie, lance. Semeie, lance essa palavra poderosa do Deus que criou o universo. Semeie, fale aos seus amigos, colegas, filhos. Semeie o coração das crianças. Fale aos seus parentes, fale. Mas lance. Deixe Deus agir. Deixe essa semente encontrar um solo bom, germinar e ir para frente. É Deus agindo a partir daí. Esse é o nosso primeiro ponto. O reino de Deus, ele é ofertado através da proclamação. Não de outra forma, nunca de outra forma. Através do anúncio da palavra de Deus. Pessoas são convertidas a Cristo Jesus. Não por experiências, não por emoções, sensações, revelações, nada do tipo. Não, é ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Isso nos leva ao segundo ponto. Ouvir e entender a palavra de Deus. Entender. Eu quero observar com você, nos textos, ao longo dos textos, né, da explicação desses solos, que nenhum dos 3 primeiros solos entendeu de fato a mensagem. Nenhum dos 3 primeiros corações ali entendeu efetivamente a mensagem do reino, a palavra de Deus. Porque entender é fundamental para a conversão. E aqui está o ponto. O primeiro solo, aquele que é um caminho, naquela região tinha-se vários solos cultiváveis, mas precisava se transitar entre eles, então aquele caminho era pisado constantemente. Ele era duro, aquele lugar ali, aquele caminho, recebeu uma mensagem, uma semente, e logo Satanás roubou, é isso que o texto diz. Satanás foi lá e pegou para si aquela semente que foi lançada. Como aves que vêm voando e pega aquela sementinha que acabou de cair, nem deu tempo de entrar em contato com água, nada do tipo. Satanás envia seus demônios. Envia mesmo. Uma pessoa, ou sei lá quem, ele está agindo incansavelmente para roubar, arrancar aquela semente semeada. Agora veja, Satanás arranca a semente que foi lançada, ele saqueia. Por quê? Porque ele é mais forte que a palavra? Não, definitivamente não. A palavra é o nosso Cristo Jesus. Ele não é mais forte que a palavra. Ele arranca porque ele tem a capacidade de impedir alguém de... Não é isso. Ele pega porque aquele solo, aquele caminho, já era tão duro que a semente sequer encontrou oportunidade de germinar ali. A palavra fica exposta, não germina.
Olha o verso 19 comigo de novo. O maligno pega porque o coração que recebeu não entendeu. Isso é muito claro. Jesus diz isso. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, ele não entendeu. Esse é o solo duro do caminho. Ouviu e não entendeu. O maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. E já não estava lá no coração, pastor? Duro, caiu lá, não entendeu, ela foi lá e tirou. Simples assim. Caiu à beira do caminho. É o caso da semente que caiu à beira do caminho. Entender a palavra de Deus pregada, anunciada, ensinada, a palavra proclamada, entender a palavra do reino é requisito para que essa semente germine. É requisito para que ela dê frutos. O primeiro grupo, esse solo, ele não entende. Eu diria até que ele é tão duro que sequer faz o esforço de entender. E a ideia aqui é de uma semente que não penetra, não encontra uma brecha, um lugar para chamar de seu. Não tem. É um caminho pisado, compactado, sem abertura. Esse é o coração do primeiro solo. Esse primeiro solo é daquelas pessoas que não tem qualquer abertura para o evangelho, para a mensagem do evangelho. Esse solo, esse coração é fonte de alimento para o maligno, que vem e toma aquela semente. Toma. E aqui é um ponto interessante. Não sei se você consegue fazer essa analogia. Está claro no texto. Mas semear a palavra de Deus atrai Satanás. Olha que interessante. Atrai. Parece estranho, né? Estou lançando a palavra de Deus e atraindo Satanás. Sim, porque é ali, no lançar da palavra, que ele precisa atuar, agir. As aves ficam de olho para roubarem logo essas sementes. Lançar a palavra de Deus atrai Satanás. Tem um livro muito interessante do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Não sei se você já leu, já viu. É bem estranho de ler, inclusive. Porque é um diabo que é tio de outro e está falando sobre as estratégias dele de tentar as pessoas, de impedir que elas venham a Deus. Então, é tudo ao contrário. Quando ele fala... esse cidadão está indo para o lugar errado, é porque ele está indo para Deus. É bem interessante o livro, cômico até de ler. E na primeiríssima carta, esse diabo ele tem um paciente. Ele chama assim, paciente, aquelas pessoas que ele está escravizando, que ele está segurando em suas mãos, né? Ele tem um paciente, segundo ele, que é convicto, ateu convicto. Ele está lá lendo um livro no Museu Britânico, esse ateu, e o diabo só de olho lá, né? Aí ele está lendo esse livro quando, segundo as palavras desse diabo aí, mal danado o nome dele, enfim, é assim, ele tá vendo seu paciente lá lendo um livro, e ele diz que os pensamentos dele começaram a tomar um caminho errado. O diabo falando caminho errado, é o caminho certo, né? É estranho de ler o livro por causa disso. Esse cidadão começou a tomar um caminho errado. E aí na ilustração da nossa parábola, uma sementinha foi jogada ali. Ele leu alguma coisa em algum livro, esse ouvido evangelho, de alguma forma escrita, desespera esse demônio, esse mal danado. E aí ele está escrevendo para o sobrinho dele lá, o Vermelindo. Enfim, ele escreve o relato lá, e eu quero ler o relato. Isso é ficção, tá, gente? Não aconteceu de fato. O Lewis não tinha essa visão aberta. Ele escreveu uma ficção para ilustrar algo que existe na realidade. E ele escreveu para ensinar o sobrinho dele. Olha só o que ele diz. Ele fala assim: se eu tivesse perdido a cabeça, isso é o diabo falando lá. Se eu tivesse perdido a cabeça e começado a tentar defender com base na argumentação, eu teria sido derrotado. Mas eu não fui tão tolo assim. Imediatamente ataquei o homem naquilo que eu tinha mais controle. E sugeri a ele que estava na hora do almoço. Eu disse: olha, seria muito melhor, imagina o diabo falando no ouvido, seria muito melhor voltar nesse ponto depois do almoço, já abordar esse ponto com a mente renovada. E aí ele já levantou, já estava meio caminho da porta, o diabo já começou a ficar mais feliz, né? Quando ele alcançou a rua, ele disse: a batalha está vencida, ele já deu por vencido. E aí ele diz, né? E aí eu mostrei o jornaleiro gritando as manchetes do dia, depois mostrei o ônibus 73 passando, que ele precisava pegar e tudo mais. Quando ele subiu os primeiros degraus ali do ônibus, ele disse: venci, porque embuti na mente dele uma convicção inabalável
que por mais estranhas que aquelas ideias que ele tinha possam ser, alguém com uma boa dose de vida real vai deixar essas coisas para lá. Foi suficiente, uma boa dose de vida real, fome, as manchetes do dia e o ônibus passando, para que ele achasse que aquilo tudo que ele estava lendo, que começava a brotar, talvez, isso daí não fosse verdade. Lewis enfim, é só uma história, tá? Não é real, não trate isso como Bíblia. Mas ele escreve de uma forma para ilustrar que Satanás e seus demônios agem rápido, quando uma semente é lançada num terreno duro. Age rápido. O cidadão estava começando a ler alguma coisa que faria ele entender do evangelho, então ele diz, opa, tá na hora do almoço, muda a cabeça. Aí ele distrai o cidadão, chama o jornaleiro gritando, uma boa dose de vida real. Isso Lewis escreveu na década de 40, então ele precisava, o diabo naquela época precisava de um jornaleiro gritando, um ônibus. Hoje em dia, não precisa de nada disso. O jornaleiro gritando, uma notificação no celular, talvez seja suficiente para você que é um coração duro, começando, já vou distrair aqui, olhar outra coisa, fazer esquecer desse tal de evangelho. Hoje em dia é muito mais fácil, talvez, distrair, tirar a atenção, roubar a semente. Esse é o primeiro solo, um solo duro, um solo infrutífero, que nada nasce, um solo pisado, duro, enfim, que ao cair ali uma semente do evangelho, da palavra de Deus, mensagem do reino, Satanás faz de tudo para imediatamente alcançar aquele solo impenetrável e tirar dali qualquer possibilidade da semente germinar. O segundo solo, olha no verso 20. E esse é interessante. Olha só, porque o próprio Jesus explica que ele recebeu com alegria a mensagem. Olha só, quando a semente caiu em um terreno pedregoso, quanto a semente que caiu ali, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, entusiasmado. Contudo, visto que não tinha raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo abandona. A ideia aqui é de celeridade, logo a recebe com alegria. A ideia é de velocidade mesmo, uma coisa rápida. É um solo, um coração empolgado, entusiasmado, emocionado. Recebeu a palavra ali com o calor do momento, tudo é teu, Deus. Um solo que tem uma camadinha de terra boa, sim, mas no subsolo só tem rocha. Alguém que recebe com alegria, mas não tem profundidade alguma. Não quer compromisso, ele só quer aquele oba-oba do evangelho. Mas eu quero apenas a alegria do evangelho. E se você está na caminhada há um tempo, você sabe que a alegria com Cristo vem depois de algumas boas tempestades. Sim, ele nos alegra em todo momento, mas é passando por tribulações, dificuldades, vendo a provisão, o sustento, a graça de Deus que a gente se alegra o tempo todo. Esse aqui é aquele solo que não calcula o preço de efetivamente seguir Jesus. A gente vai falar sobre isso na parábola lá da Torre do Rei, mais pra frente. Mas é um solo que recebeu com alegria, com entusiasmo e tá bom, é isso. Não tem raízes. Só que é realmente o que é bom. É um terreno, sim, com uma camadinha de solo, mas é um terreno pedregoso, duro, aparentemente arado, mas profundamente duro. Duro para impedir que essa mensagem se desenvolva e assim crie raízes e tudo mais. E aí, sem raízes, não suporta tribulações nenhuma. Esse tipo de coração é aquele que tem um início promissor, você vê, olha, mas sem perseverança no evangelho, tem um final frustrante. Quantas pessoas não conhecemos assim? Infelizmente. Muitos na igreja contemporânea vivem assim, empolgados com a música, vibrantes com as fotos que a gente posta no Instagram, mão levantada, aquela coisa toda, mas rasos, sem raízes, absolutamente. Esse é o segundo solo. O terceiro é aquele que, verso 22, olha lá comigo, 22. Quanto a semente que caiu entre os espinhos, esse é o solo que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Talvez
esse seja o que mais se assemelha com a maior parte da igreja hoje, ou dos que frequentam a igreja hoje. Pessoas que ouviram do Evangelho, ouviram a mensagem do reino, mas têm o coração sufocado pelas coisas desse mundo, os afazeres, as agendas, os planos, os sonhos, os prazeres. Esse coração é um coração mundano, que não se abriu para a eternidade verdadeiramente, que vive como se a vida fosse resumida ao que se vê aqui nessa realidade e só. Esse coração quer, de alguma forma, servir dois senhores. E no fim, ele vai ter um fim tão trágico quanto os outros tipos de solo, porque é impossível viver essa dupla realidade, um pé numa canoa e outro na outra. O texto diz que a semente se torna infrutífera. É uma sutileza aqui que às vezes deixamos passar, mas não é a pessoa que se torna infrutífera. É a semente. O que é a semente? A palavra de Deus se torna infrutífera. A palavra de Deus é sufocada, se torna infrutífera. Como eu disse, a maior parte das pessoas que frequentam a igreja hoje vivem assim, sufocando a palavra de Deus. Sufocando essa poderosa palavra de Deus, do Deus vivo, que criou o universo pela sua palavra. Agora pensa comigo, se alguém tem a capacidade de sufocar Deus, a palavra do Deus vivo, é porque ouviu a mensagem do reino, ouviu o evangelho, mas não entendeu verdadeiramente, não compreendeu corretamente. Porque se tivesse entendido o que Jesus Cristo fez naquela cruz, foi moído, não abafaria essa palavra, não abafaria o Cristo Jesus que diz, está consumado. O coração dessa pessoa estaria tão quebrado, tão transformado, que não seria capaz de sufocar nada. Esse tipo de solo, sob o falso pretexto de terem vidas bem puxadas, corridas, difíceis, eu pergunto para alguém, ei, como é que tá, irmão? Ih, tá corrido. Acho que é moda falar, não sei. Mas tá corrido. Pessoas com esse falso pretexto, vidas ocupadas, corridas difíceis e tudo mais, não se entregam verdadeiramente na mão de Deus. Acham que tudo depende do seu controle, da sua força, da sua capacidade de equilibrar todos os pratos da vida. E não experimentam o frutificar da palavra de Deus. Não experimentam frutificar. E isso nos leva ao quarto ponto, ao quarto solo, terceiro ponto dessa mensagem. Pessoas que encontram a fé pelo ouvir, realmente entendem a mensagem do reino, somente essas, são solo bom na parábola. Só essas. E são as que, consequentemente, frutificam. Olha o verso 23. Nós estamos lendo toda a explicação, da parábola. Verso 23. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Jesus deixa implícito que os outros não entenderam. Esse ouve a palavra e a entende. Esse produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Na semana passada, observando a parábola da vinha, eu terminei falando de Mateus capítulo 21, verso 43. Eu já até citei, mas eu quero ler com você, para deixar isso mais claro ainda. Mateus capítulo 21, verso 43. Quero reler lembrando que Jesus disse que tiraria aquela vinha, que entendemos ser o reino de Deus, tiraria da liderança de Israel e daria a um outro povo. Que povo é esse? Que Deus daria o reino. Ele diz lá, na conclusão daquela parábola. Mateus 21, 43. Palavras de Jesus dizendo: portanto eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê os frutos do reino. A quem o reino é dado? Aquele povo que dá fruto. O povo que dá fruto. O reino é dado àqueles que dão frutos do reino. Ou seja, aos que não dão frutos, o reino não é dado. Simples assim. Não podemos complicar, porque é muito claro o objetivo. Essa parábola que a gente está estudando, embora pareça, e aqui está o desvio interpretativo muito comum, embora pareça que o cristão se encaixa em vários tipos de solo,
Embora pareça que existem cristãos que não frutificam, isso não existe. Biblicamente isso não existe. Isso, como eu disse, é uma falha interpretativa, uma distorção teológica que, em alguns casos, pode até beirar uma heresia destruidora. Crentes que não frutificam. A parábola deixa claro que só existe um solo bom. Um solo bom. O caminho não é bom. O duro, o solo com pedregulhos não é bom. Não dá raízes. O solo com espinheiro não é bom. Sufoca. Só tem um solo bom. Só um solo em que as sementes que foram efetivamente semeadas ali, lançadas ali, todas as sementes que encontram esse solo bom, elas germinam, crescem e frutificam. Está muito na moda, não sei de onde veio, mas talvez da década de 90, mas está muito na moda essa ideia de crente afastado. Quantos encontramos assim? Eu estou afastado. Afastado de Deus, Deus está em todo lugar. Crente afastado, crente encostado, crente infrutífero. De onde vem essa ideia? Isso é uma distorção, não existe. Biblicamente não existe à luz dessa parábola. Não faz o menor sentido dizer que é um crente que não frutifica. Infrutífero é o solo do espinheiro. O próprio Jesus disse isso. Tornou a palavra infrutífera. É aquele que sufoca a palavra de Deus. À luz dessa parábola, o infrutífero não é um solo bom. Né? E se a gente for conectando todas essas ideias de parábolas que Jesus vai dando, explicando, para entendermos o reino, lembrarmos da parábola do joio e trigo, só existem dois tipos de pessoas, só existem duas possibilidades diante do reino. Ou ser joio, ou ser trigo. Não existe meio termo, não existe ali um outro tipo de planta. Jesus deixa claro, ou você é joio, ou é trigo. Não existe... Aqui é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, embora sejam vários solos, ele está falando somente de um tipo de solo, que é trigo, comparando as duas parábolas. Ou é solo bom ou não é. Todos os outros tipos de solo nunca teriam a possibilidade de frutificar. E a gente perde de vista esse teatro da agricultura que eu li, mas a gente tem que ter isso em mente. Por não termos prática com plantar, com semear, com colher e tudo mais, podemos achar que Jesus estava falando de crentes que não se desenvolvem. Mas tenta pensar como um semeador. Tem suas valiosas sementes. Ele vai lançar, plantar. Pensa como um semeador. Que diferença faz uma semente que é comida por um pássaro, ou uma semente que nasce e morre, ou uma semente que é sufocada por espinho? Que diferença faz para você que semeou? Não diferença nenhuma. Absolutamente nenhuma. Todas elas deixaram de cumprir seu propósito, que era germinar, crescer e frutificar, e gerar mais semente para ser lançada, e todas elas não cumpriram seu propósito. Nenhuma delas chegou à fase adulta, se desenvolveu, gerou fruto. Morre no processo, logo não pode ser considerada uma plantação bem-sucedida. De nada serve para o semeador. Parece duro, né? Mas é muito comum olharmos para essa parábola e encaixarmos aqui 4 tipos de crentes, 4 tipos de cristãos. Aquele cristão que é tentado por Satanás, como se todos não fossem. Aquele cristão que não estuda a Bíblia, então não tem raiz. Aquele cristão que está muito atarefado com as coisas da vida e não consegue desenvolver, muito preocupado, sem tempo para Deus. E aquele cristão bom, aquele lá que dá fruto. Não é isso, definitivamente não. Só o frutífero pode ser considerado cristão, de fato. O semeador semeia a palavra de Deus, a palavra do Deus Altíssimo, a mensagem do reino, e ela é poderosa demais para ser abafada por qualquer outra coisa, para ser roubada por demônios. A mensagem do Evangelho, a mensagem de cruz, o entendimento da cruz de Cristo Jesus, de um Deus tremendo, gigante, maravilhoso, incompreensível, que se faz homem, morre por pecadores, salva aqueles que nunca conseguiriam salvar-se por si mesmo. Essa mensagem ela é poderosa demais para ser morta ou abafada por afazeres dessa vida. Só há um solo nessa parábola
que é bom. Todos os outros, embora estejam bem pertinho de germinar, crescer e dar fruto e tudo mais, em alguns casos até germina, né, mas morre depois, não são solos, não são corações convertidos ao Senhor. Meus irmãos, a parábola grita: os salvos frutificam. Os salvos frutificam. O reino é dado a um povo que dá frutos. Os textos gritam isso constantemente, a gente que quer negligenciar isso. Se a semente do evangelho é a palavra do Deus vivo e ela caiu num solo fértil, solo bom, ela há de frutificar. A gente está aqui falando de agricultura, planta, semente e tudo mais, mas teologicamente falando, biblicamente falando, o que acontece quando a mensagem de Deus encontra um coração preparado por Deus é que há ali uma conversão genuína e o próprio Deus, o Santo Espírito, Deus do universo, passa a habitar ali, naquele coração. Aquele coração agora é lugar, morada do Santo Espírito de Deus. Quando a mensagem do Evangelho encontra um coração quebrantado, contrito, arrependido, moído, ela germina, ela cresce e ela dá frutos provenientes do Espírito que habita ali agora. E quem não frutifica não pode ter entendido o verdadeiro Evangelho. Não pode dizer que nele habita o Santo Espírito de Deus. É isso que a parábola está dizendo, é isso que Jesus ensina. Fruto só se dá naqueles corações que ouviram e entenderam. Entenderam o solo bom. Aí você pode pensar: eita, agora pegou. Meu Deus, eu preciso frutificar. Eu preciso então praticar boas obras. Estou aqui só sentado. Se frutificar é o que define um cristão, eu preciso frutificar. Se eu não frutificar, eu não sou cristão. E calma aí. Calma. Você frutifica porque é cristão, não para ser um cristão. Isso aqui é muito claro. Eu sim estou dizendo que todo cristão frutifica, mas os frutos não são seus. Não são pela força do seu braço. Não pense que você tem que sair desse culto aqui já se inscrevendo na escala do infantil. Aí eu preciso doar meu dinheiro todo, porque é fruto, é obra. Eu vou ser um missionário em tempo integral, vou lá para Malásia. Calma aí. Antes que você pense que esses frutos são suas ações, eu preciso te dizer que essa parábola está falando o tempo todo de coração. É coração. Não ação, é coração. Os frutos esperados são os frutos do Espírito que habita no seu coração, que se diz cristão. Se você é um cristão genuíno, o fruto do Espírito está aí no seu coração. No Evangelho de Marcos, na sequência dessa parábola, Jesus conta essa parábola e entra com outra para explicar, aprofundar um pouco mais. Eu quero ler com você, não vou entrar em todos os detalhes dela, por conta da hora, mas olha em Marcos capítulo 4, verso 26, porque ilustra muito mais que a semente germine e dá frutos. Marcos capítulo 4, Evangelho de Marcos capítulo 4, verso 26. Outra parábola contada na sequência por Jesus, dar mais luz ainda sobre esse tema. Mesmo contexto agropastoril. Marcos capítulo 4, verso 26, ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer esteja dormindo, quer acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro nasce a planta, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem passa a foice, porque chegou a colheita. É sobre frutos que crescem em nós, apesar de nós. Que Jesus está falando é sobre isso, é sobre Ele. Ele que faz um coração boa terra, arada, preparada. É Ele que estende a graça do Evangelho através do anúncio do Evangelho. É Ele que, agora habitando num coração, Ele frutifica por si mesmo. A obra do Espírito, a obra do Espírito Santo no coração humano, ela é eficaz. Eficaz. É engraçado que o verso 28 diz que a terra por si mesma frutifica.
Mas fica evidente que ela frutifica, não pela terra que é, mas pela semente que está ali plantada, a palavra de Deus plantada num coração. Ela frutifica porque a palavra do Deus vivo habitando dentro de um ser humano, agindo eficazmente através do Espírito Santo de Deus no coração dos salvos. Se você está numa caminhada com Deus já há algum tempo, já deve ter experimentado, percebido fruto que evidentemente não é seu. Olha assim, como é que eu reagi desse jeito nessa situação? Fruto que é do Espírito que em ti habita. Se você está nessa caminhada, já deve ter percebido algum fruto. Quantas vezes respondemos à situação da vida de uma forma santa? E aí pensamos, mas isso não sou eu não agiria assim. Como é que eu estou em paz desse... Não faz nem sentido isso aqui. Era para eu estar arrancando meus cabelos, correndo pela cidade, gritando. Estou em paz. Quantas vezes a paciência de Deus brota em meio ao caos de um dia? Se fôssemos nós mesmos, a gente tinha xingado uns 4. A amabilidade surgir no momento que a ira seria esperada. Quantas vezes aqueles que são controlados pelo Espírito, são solo bom, geram fruto do Espírito, mesmo sem saber de onde ele veio necessariamente. É Deus agindo. É o Espírito Santo agindo em nós. Meus irmãos, o convite para o verdadeiro cristão, e eu quero muito que você avalie sua vida verdadeiramente, é de atentamente observar se há uma santa semente plantada aqui dentro nesse solo. Porque se há, ela há de frutificar. O Espírito Santo de Deus, ele é poderoso demais. Nós simplesmente devemos deixá-lo agir, deixá-lo crescer, dar bons frutos em nós. E aqui um ponto interessante, por vezes olhamos para o solo espinhoso e pensamos, acho que estou meio parecendo com esse solo espinhoso aqui, o coração está preocupado, como se o coração do cristão fosse esse que é ocupado por afazeres, mas não, o coração do cristão é o solo bom, mas que por vezes não é bem regado, não é bem alimentado, cuidado. Nossas preocupações da vida, por vezes nossos afazeres, nossa falta de proximidade com Deus, nossa devoção, nossa falta de oração, nossa falta de fé em algumas situações, nossa confiança no Senhor abalada em algumas ocasiões, limita frutos. A parábola deixa claro, olha de novo no capítulo 13, verso 23, a gente já leu ele acho que 4 vezes ou 5, mas nunca é muito, né? Palavra de Deus. Solo bom, às vezes frutifica em quantidades menores do que potencialmente poderia frutificar. E aí, verso 23, Jesus explicando, ele diz, quanto a semente caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Os crentes frutificam, todos eles, mas frutificam de forma diferente, em quantidades diferentes. Algumas pessoas em 30 vezes, outros em 60, outros em 100, mas frutificam sempre. Por que a diferença? O chamado não é para o ativismo cristão, fazer, frutificar na obra do Senhor. Não, é um chamado de transformação pessoal. Esse é o conceito dos frutos aqui no Evangelho de Mateus. Mas conscientes de que por vezes podemos impedir que esses frutos se manifestem da forma como deveriam se manifestar. Volta lá em Mateus capítulo 3, a gente já está indo para o final. Só para você ver de onde vem essa ideia de fruto e tudo mais. Ao longo do Evangelho de Mateus isso aparece constantemente. Que fruto é esse? Olha Mateus 3, versos 5 a 9. João Batista pregando arrependimento, chamando todos ao arrependimento. O texto diz, Mateus 3, verso 5, pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, vinham até ele, até João Batista. Quando confessavam seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. No entanto, quando João viu muitos fariseus e saduceus, que eles vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem fruto que mostre o arrependimento.
Não pensem que podem dizer a vocês mesmos: nós temos Abraão como pai. Porque eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O convite que João Batista já declarava, que Jesus está dizendo através da parábola, é de transformação, não de declaração. Fruto que mostre arrependimento, fruto que mostre mudança de vida. Aqueles mestres da lei, fariseus, saduceus, que eram os conhecedores da lei judaica e tudo mais, se declaravam filhos de Deus porque eram descendentes de Abraão, mas não mostravam fruto de arrependimento. Quem entende do Evangelho verdadeiramente entende, deixa-se transformar aqui dentro e dá bom fruto, fruto do Espírito, fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento. Não um convite de autodeclaração. Muitos dizem, sou filho de Deus. 80%, eu vi essa estatística esse final de semana. 80% do Brasil é cristão. O Brasil seria outro país. 80% se declara cristão. Cadê os frutos de arrependimento do povo de Deus? Não é de declaração, é de transformação. Deixe-se transformar, dar bom fruto. Em 100 para 1, se possível. Deixe-se, embebede-se da palavra de Deus, regue esse coração, para que frutos surjam, frutos do Espírito. Para encerrarmos, abra comigo em Gálatas 5. Não tem como falar de fruto e não lembrar desse texto. É impossível, não vou conseguir, apesar do tempo. Gálatas capítulo 5. Vou do verso 18 em diante. Gálatas capítulo 5, verso 18. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas a imoralidade sexual, a impureza, a devassidão, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, desavença, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus é dado àqueles que dão fruto do reino. Verso 22, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne e suas paixões e seus desejos junto com ela. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém. Frutifiquemos. Os que pertencem a Cristo Jesus são solo bom. Não deixe que digam outra coisa diferente disso. A parábola grita isso. Os que são filhos de Deus, creem em Cristo Jesus como suficiente Salvador, têm a semente da palavra plantada, crescendo, frutificando em seu coração, vivem pelo Espírito, evidenciando amor, alegria, paz, bondade, paciência, fidelidade, andam por aí evidenciando isso, frutos de arrependimento. Os que ouviram e entenderam demonstram isso, em proporções até inexplicáveis, 30 para 1, 60 para 1, 100 para 1, mas demonstram, frutificam. A questão que eu quero deixar para que você pense e reflita sinceramente ao sair daqui, ao longo da sua semana, aqui nesse momento também em oração, a que solo você mais se assemelha? Seu coração. Um coração duro, de fácil saque? Um lugar onde a palavra não germina? É um coração rochoso que até germina, mas recebe só com alegria, com empolgação, fogo de palha mesmo, assim, não tem raiz nenhuma. Ou você tem deixado as coisas desse mundo serem mais importantes, mais valiosas que a mensagem do reino? Porque se você se identifica com um desses 3 solos, o texto deixa claro que você precisa entender o Evangelho, entender profundamente a mensagem de Cristo Jesus, que morreu por pecadores miseráveis como eu e você, que jamais conseguiriam se achegar a Ele. Ele morreu para dar vida e vida em abundância. Ele se deu por amor, se entregou numa maldita cruz para dar vida, ressignificar a existência, para que tudo que falamos aqui, vivemos aqui, seja verdadeiro.
Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Santo Espírito para morar, habitar pessoas como eu e você. E Ele há de transformar dia a dia esses corações, dando esperança, paz, amor, bondade, por aí vai. Se você se identifica como um solo bom, e glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Se a palavra de Deus, a mensagem do reino, encontrou espaço nesse solo fértil, louve a Deus. Mas eu pergunto, você tem frutificado? Que não é ativismo, fruto de arrependimento. Você consegue ver em você amor que não é seu, alegria que é incomparável, inexplicável, paz em momentos de dificuldade, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem visto isso? Consegue ver essas qualidades de Deus em você? Saiba que o Espírito Santo é eficaz e a obra dele é eficaz. Clame para que ele frutifique em você. Peça para que, se lhe falta alguma coisa, algum item dessa lista ou tantos mais, peça para que Deus dê uma colheita que seja 100 para 1 em você. Você era amor 1, isso é 100. Peça de Deus, peça agora nesse momento de oração, que Ele te dê mais e mais e mais amor pelo próximo, alegria de viver, paz em meio às tribulações. Não duvide que Ele é capaz de fazer isso em você. Ele é capaz. Simplesmente seja solo bom nas mãos do semeador. Seja fértil na semeadura do Senhor. E gere então frutos que se transformarão em sementes para abençoar outras vidas, e outros solos, por aí vai, onde Deus te enviar. Se você quiser fechar seus olhos, orar comigo, quero orar com você, por você. Bendito Senhor, nós te louvamos agradecidos pela sua obra maravilhosa naquela cruz do Calvário. Nenhum de nós aqui, nem a soma de todos nós, se torna merecedora de tamanha graça. Deus bendito, obrigado por enviar seu Filho Jesus para morrer por nós, para abrir um caminho que nós jamais conseguiríamos trilhar sozinhos. Santo Espírito de Deus, obrigado por ser o Consolador, por convencer do pecado, da justiça, do juízo, por habitar em corações que eram tão distantes do Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua graça sobre as nossas vidas. O clamor nessa noite, nosso pedido é que essas pessoas aqui reunidas sejam verdadeiramente filhos de Deus, solo bom, em que a mensagem do reino, a palavra do Senhor, do Deus vivo, encontre lugar para crescer, germinar, florescer, frutificar. Deus, frutifica teus atributos em nós. Gera em nós tudo aquilo que nos falta para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. E que seja em proporções inexplicáveis, Deus. Haja em nossos corações de forma eficaz, transformando esse duro coração em um coração que te exalta, que te glorifica, que sejamos uma colheita abundante nas suas mãos, para que gere muitas e muitas e muitas sementes para serem lançadas por aí. Deus bendito, vem nos dando essa paz, essa alegria de viver, domínio próprio sobre as nossas tentações e aflições. Deus gera amor, amabilidade, bondade, fidelidade às pessoas que estão ao nosso redor e principalmente ao Senhor. Deus transforma esses corações dia após dia, para que essa igreja frutifique constantemente ao Senhor e o Senhor seja exaltado. Que quanto mais frutos nós dermos, mais nós sumamos e o Senhor apareça em nós. Que ao andarmos por aí, as pessoas não vejam o Paulo, não vejam a Maria, não vejam a Aline, vejam o Senhor Jesus. O Senhor Jesus expresso em nós. Deus transforma esse bairro, essa cidade, pela graça do Senhor agindo em nós. Nos quebra para que saibamos que nunca foi e nunca será pelas nossas forças,
mas que sejamos diligentes, responsáveis em regar bem esse solo, em estar em constante proximidade ao Senhor, em constante reverência ao Senhor do Universo, lembrando constantemente do precioso sacrifício de Jesus na cruz, para que esse solo seja regado, alimentado com todos os nutrientes necessários, para que essa colheita não seja em uma vez, 2 ou 3, mas 100 vezes mais do que podemos imaginar, Deus. Faz isso para a Tua glória somente. Transforma essa comunidade, Deus, dia após dia. Deus, por favor, se há aqui conosco corações que a semente do Evangelho sequer penetra, Senhor, transforma isso, ara esse solo, arranca essas pedras e essas ervas daninhas, esses espinheiros, Deus, para que esse solo seja bom e receba essa mensagem, Deus, de transformação, de graça. Senhor, salva corações nessa noite, que haja arrependimento e transformação, para a Tua glória somente. Assim clamamos, em nome do precioso sangue de Jesus derramado por nós. Amém.